Fala galera, seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do meu canal The Fighter Engineer no YouTube. Meu nome é Luiz Cruz e eu procrastinei muito para começar a compartilhar meus pensamentos, ideias e experiências que eu tenho na área de TI, mas enfim, antes tarde do que nunca, então esse é o meu primeiro vídeo que eu vou começar a falar um pouco sobre a área. Eu estou na área já faz uns bons anos e tenho muitas experiências positivas e negativas para estar compartilhando aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que também é The Fighter Engineer. Então, se você quiser seguir para dar sugestões para vídeos, vocês serão bem-vindos. E eu peguei um tema aqui, deixei anotado, que foi a Lari que sugeriu. Ela perguntou algumas coisas sobre como surgiu o meu interesse na área de tecnologia e também pediu algumas dicas, né, para o pessoal que está começando. Então, quando eu penso nisso, eu vou direto a alguns anos atrás, quando eu comecei, lá em 2018, 2019. E eu vejo que a mesma dificuldade que eu tive, muitas pessoas têm também, que é, eu estou começando na área de tecnologia, eu não sei muito bem qual vai ser a área que eu vou focar, se eu vou escolher seguir pelo lado de programação, se eu vou seguir pela área de testes, pela área de Scrum Master, enfim. Dentro da área de tecnologia a gente tem diversas sub-áreas e eu tive essa dificuldade também. Então, eu acredito que o primeiro passo que alguém tem que fazer hoje em dia para conseguir se identificar e se encontrar é você ir atrás de conteúdos. Então, eu separei aqui, ir atrás de conteúdos para você ver aquilo que você tem mais afinidade. Então, por exemplo, se por um acaso você acabou escolhendo a área de programação, eu vejo que muitas pessoas eles ficam muito tempo indecisos sobre o que escolher, ficam vagando de conteúdo em conteúdo e acaba não tendo uma área de foco, né? Não escolhe diretamente aquilo que vai fazer. Ou até mesmo quando a pessoa acaba escolhendo, por exemplo, eu vou focar em front-end, mas a pessoa escolhe fazer cursos de front-end, ir atrás de conteúdos de front-end, só que passa alguns dias, algumas semanas, a pessoa já está indo ver vídeos de back-end. Então, eu acredito que essa é a maior dificuldade das pessoas que estão começando, é encontrar a área de foco e definir uma estratégia para estudar somente aquilo. Então, esse foi um dos erros que eu tive também na área, que foi começar com front-end porque eu acreditava que era mais fácil. Eu tive uma experiência de um estágio que foi horrível. Eu posso compartilhar isso em outro vídeo se vocês quiserem. Então vocês podem comentar aí se vocês acham interessante essa ideia. Mas eu tive uma experiência trabalhando com front-end no meu primeiro estágio. Foi lá em 2019. Eu tinha 3 semanas de faculdade, né? Eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, no Instituto Federal de São Paulo, no campus lá em Campos do Jordão, né? Vocês podem ver a camiseta que eu tô aqui é do IFE. E, bem, essa experiência com o front-end, ela foi bem traumatizante. Foi horrível, na verdade, para mim. E eu acreditava que era mais fácil, assim, porque eu tive contato com alguns amigos que estavam na área, eles tinham falado que eu poderia começar pelo front-end. E eu lembro que antes mesmo de entrar na faculdade eu já tinha visto alguns vídeos de front-end, porém eu perdi o foco. Eu ficava vendo front-end, depois passava um tempo eu via conteúdos de back-end, e isso aconteceu depois até de eu ter saído desse estágio, no tempo que eu estava fazendo o curso de ADS. Então eu estava um pouco perdido, porque eu sabia que eu queria programação, porém eu não focava diretamente só em front-end ou só em back-end. Eu ficava pulando de curso em curso. Inclusive foi uma das coisas que eu deixei anotado aqui para falar, que é essa dica, né? Se você quer focar em uma área de TI, por exemplo, programação, é interessante que você vá diretamente escolher uma área de foco e seguir todos os conteúdos, cursos, livros somente relacionado àquilo. Então, por exemplo, eu, né? Eu fiquei vendo conteúdos de front-end, depois eu via conteúdos de back-end, mas era basicamente igual um pato, né? Não nadava e não voava direito. Então,
Eu acredito que essa é a dica principal que eu tenho para as pessoas que estão começando, é isso. É você ter foco e você escolher logo aquilo que você quer seguir e estudar só aquilo, entendeu? Porque eu vejo hoje em dia muitas pessoas, eu acho que a maioria das pessoas que eu vou conversar, e eu vejo comentários, seja no LinkedIn, em comunidades no WhatsApp, enfim, Discord, Telegram, as pessoas falando que tem dificuldade em entrar na área, porém, logo quando eu pergunto assim, o que que você tem estudado? A pessoa começa a falar que ela está estudando de tudo um pouco. Está estudando arquitetura, está estudando front-end, está estudando banco de dados, está estudando... E você fala assim, não tem como. A pessoa ela está querendo estudar uma faculdade inteira de uma só vez, entendeu? E até mesmo as faculdades, elas não são assim, né? Por isso que existe separação de matérias por semestre até você concluir o curso. Então, se você segue por esse caminho muito confuso, vai ser muito difícil você conseguir avançar com o seu conhecimento, entendeu? A não ser que você seja alguma espécie de gênio. Eu acredito que até os gênios não são assim, de conseguir estudar tudo ao mesmo tempo. Então, comparando isso com a minha trajetória, eu só consegui evoluir de verdade quando eu escolhi back-end, que é o que eu trabalho hoje em dia, né? Eu sou engenheiro de software no Mercado Livre, já faz 4 anos e alguns meses. E eu só consegui chegar nesse nível que eu tô hoje, de trabalhar numa empresa bacana, de conseguir evoluir, de ter confiança no meu trabalho, com esse detalhe, né, que foi ter foco e escolher certo conteúdo que eu estava estudando há anos atrás, entendeu? Lá em 2019, 2020, 2021. Então isso fez total diferença. Então guarde isso na sua cabeça. Se você está vendo esse vídeo agora e se identifica com isso, é interessante que você tenha foco, né? Você parar de estudar tudo ao mesmo tempo e, por exemplo, ficar se matriculando de curso em curso. Eu vejo muitas pessoas assim, por exemplo, eu estou estudando Java e aí eu vi uma escola de programação disponibilizando a semana do Python, por exemplo. E aí a pessoa vai e se matricula, né? Assim, não que seja errado você estudar Python, mas você já não decidiu que estudar Java e aí de repente você está indo para o Python. Então, esse foi um dos erros que eu tive no começo da minha trajetória, né? Então, essa pergunta aí da Lari foi bastante interessante porque ela abriu várias abas, assim, que me fez lembrar do meu início. Então, acho que esse é um conselho mais precioso que eu tenho para você, se você está começando hoje, para de ficar pulando de curso em curso, para de ficar pulando de vídeo em vídeo. Se você já escolheu a área que você quer, se você já escolheu a linguagem de programação que você quer, segue nela, entendeu? Não fica se matriculando em semana de Python, semana de, sei lá, C Sharp. Se você já escolheu o que você quer, Java, Go, enfim, qualquer outra linguagem, aprende ela de verdade, entendeu? Segue só nela, foca 100% nela e com isso vai ser muito mais fácil para você aprender, entendeu? Eu acho que é uma das principais dificuldades que eu tive e que eu vejo as pessoas ainda hoje tendo, né? Porque a gente tem uma sobrecarga gigantesca de conteúdos, do que estudar, do que fazer, enfim. E quando eu tive esse insight na minha cabeça, eu falei, nossa, por que que eu não pensei isso antes, né? Eu tô aqui querendo estudar Python, depois Java, PHP e acabo não aprendendo nada direito. Então, foi isso que me ajudou muito no começo da minha trajetória. E outra coisa que eu deixei anotado aqui foi sobre pular etapas, né? Então, por exemplo, eu no meu começo eu tive muita dificuldade, porque eu ficava pulando de curso em curso, enfim, de vídeo em vídeo, vendo aí no YouTube, enfim. E eu acabei pulando muitas etapas, né? Quando você faz isso, sem ter uma estrutura certa para você seguir, para você estudar, você acaba pulando muitas etapas. Então, por exemplo, você acaba indo para vídeos de arquitetura de software, você acaba indo para vídeos de Docker, de coisas avançadas para quem está começando,
sendo que você deveria estar vendo coisas sobre estrutura de dados, entendeu? Você deveria estar vendo coisas sobre lógica de programação. Então, às vezes, até antes de você escolher uma linguagem para seguir, né, se você quer ir pelo caminho de desenvolvimento de software, é interessante você ver coisas como lógica de programação. Então, inclusive, isso, no meu curso de análise e desenvolvimento de sistemas, uma das primeiras matérias que a gente tem é lógica de programação e estrutura de dados, porque essa é a base da, da engenharia de software quando você está pensando em programar. Então, antes mesmo de você escolher isso, é interessante você pensar, bem, hoje em dia a gente tem muita IA e a gente tem muitas pessoas que estão compartilhando o conhecimento aí na área. É interessante você pensar, às vezes, em qual o momento que você está, né? Qual é a sua principal dificuldade hoje e se você está seguindo pelo caminho certo, entendeu? Então, às vezes, você tendo uma pessoa mais experiente, você indo atrás de um mentor, né? Alguém que queira compartilhar um pouco sobre como ela fez para entrar nessa área, vai ser interessante para você ter um guia. Então, vai ser muito bacana. Então, por isso que é interessante você não pular essas etapas, porque às vezes você está vendo vídeos de arquitetura, porém você não sabe nem lógica de programação ainda. Então, é como se você estivesse querendo construir uma casa pelo telhado, entendeu? Não que seja impossível, mas assim, vai ser muito mais difícil se você seguir por um caminho mais óbvio, que é você partir da base dessa casa, né? E aí, nesse caso, falando especificamente, né, sobre a área que eu atuo hoje, que é a área de desenvolvimento de software, seria você pensar em ser uma pessoa que programa. Então, para isso, é interessante você saber lógica de programação e, enfim, é, algoritmos, estrutura de dados, antes mesmo até de você pensar em uma linguagem. E se você achou bacana, né, você pode dar sugestão sobre isso, eu posso compartilhar mais detalhadamente qual que foi o plano que eu segui para entrar nessa área. Mas respondendo diretamente aí a Lari, né, que fez essa pergunta na caixinha de perguntas lá do Instagram, eu deixaria isso como dica. Então, guardem isso na cabeça de vocês. É você focar, né, parar de ficar pulando de etapas, né, não pular essas etapas. Né? Então, aprende direito estrutura de dados, aprende direito lógica de programação, e aí você pensa, agora eu vou escolher uma linguagem. E segue nessa linguagem, finaliza lá o curso que você está vendo, para aí você começar a ver coisas mais para frente. A gente tem uma pergunta aqui também do Herbert Zin, que seria: qual a maior dificuldade de se tornar um programador nos dias atuais? E é engraçado que esses dois temas eles se conectam aí, né? A pergunta do Herbert e da Lari, que eu vejo hoje em dia hoje em dia, até quando eu comecei, que é justamente essa dificuldade de não saber o que estudar, e principalmente hoje em dia com a IA, né, você junta essa dificuldade de entrar no mercado que está surgindo, a barreira ela está subindo um pouco, então fica muito mais difícil para as pessoas que estão perdidas. Então, eu vejo muitas pessoas compartilhando isso, que não conseguem oportunidade, que está difícil entrar na área por causa da IA, porque a IA ela está facilitando as pessoas que já têm conhecimento a ter ainda mais conhecimento, então fica difícil você às vezes competir com essas pessoas que já estão trabalhando na área. E eu enxergo que a maior dificuldade de se tornar um programador hoje em dia é isso, é você estar partindo do absoluto zero, é identificar qual vai ser a trajetória que você vai seguir, o que você tem que fazer, o que você tem que estudar para você conseguir uma oportunidade na área. Então, eu acredito que seja isso. Como a gente tem uma sobrecarga de conteúdos, de pessoas falando sobre a área de programação, fica muito complexo de você conseguir decidir qual vai ser o caminho, né? Então, no meu começo eu tive muito essa dúvida. Qual vai ser o caminho que eu vou seguir? O que eu faço? Eu tenho que ter um portfólio? Eu tenho que estudar Git? Eu tenho que estudar protocolo HTTP? Eu tenho que estudar banco de dados? Então, apesar da faculdade ela ter ali as matérias, ela segue um caminho um pouco diferente daquilo que o mercado está pedindo. Então,
essa é uma das dificuldades que eu vejo que as pessoas têm hoje em dia também, que é conseguir conciliar aquilo que ela vê em eventos, aquilo que ela vê nos vídeos na internet ou na faculdade com o mercado. Então, é uma complexidade muito grande que é interessante, às vezes, você conversar com as pessoas mais próximas de você para você conseguir traçar um caminho certo ali para você seguir, né, que vai facilitar. E eu posso compartilhar isso também em outros vídeos, do caminho que eu acredito que seja interessante para uma pessoa seguir nessa área. Eu tenho um pouco de experiência para falar nisso, porque eu fui essa pessoa que está do outro lado, que teve dificuldade, que chorava no banho, literalmente pensando o que que eu tenho que estudar, o que que eu tenho que fazer. Ninguém me fala qual que é o caminho que eu tenho que seguir, qual que é o curso, qual que é a fórmula mágica. Então eu vou falar isso em outros vídeos. É, mas para finalizar esse vídeo, né, que é o primeiro vídeo do meu canal, que eu demorei muito para falar, falar nas redes aí o que eu penso, compartilhar minha trajetória. Eu gostaria de deixar essa dica para a galera que está começando e caiu aqui nesse vídeo, que é não pular etapas. Então, se você está vendo esse vídeo, não pule etapas. Para de ficar se matriculando em 1000 vídeos, 1000 cursos ao mesmo tempo, assistindo 1000 vídeos ao mesmo tempo. Vai com calma. E se você já escolher uma linguagem de programação que você quer se aperfeiçoar e entrar no mercado, porque você viu que está em altas oportunidades, estuda essa linguagem de programação direito, entendeu? Não fica em uma semana estudando Python, JavaScript, Java e depois PHP, porque você não vai aprender nenhuma direito. Então, eu acredito que é isso. Então, eu encerro esse vídeo e a gente se vê no próximo aí. Valeu!